Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast do Metal News. Eu sou Bruno Tonucci, estamos presentes no YouTube ou nas plataformas de podcast às 10h30, todas as terças-feiras. E comigo, ele, o homem, a máquina, a besta enjaulada, Tibone. Meu querido amigo, como é que você tá, irmão? Tô ótimo. Besta enjaulada é uma boa descrição. Principalmente a parte da besta. Veja bem, vai talvez combinar um pouco com o episódio de hoje. Não, com certeza. Vamos falar de algumas bestas que deveriam estar enjauladas, bestas enjauladas. Que já foram enjauladas. Que já foram enjauladas, exatamente. A gente vai falar hoje, pessoal, de bandas, músicas que não envelheceram bem, ou talvez envelheceram bem, e as pessoas só estão sendo um pouquinho chatas, né? Exato. Uhum. Então é isso. Vamos lá? Vamos lá. Roda a vinheta. Irmão, esse tema, quando você trouxe, né, a gente sempre faz um planejamento do que a gente vai falar no mês, e às vezes a gente alterna, né, porque, enfim... A vida acontece. A vida acontece, o jornalismo independente está lá. Isso. Tentando chegar nos lugares. Enfim, exatamente. Você sugeriu essa ideia e eu gostei muito, né, que são sobre, né, tipo, a evolução da vida, literalmente, e como algumas bandas não se adaptaram, ou se adaptaram mal, ou envelheceu ruim demais. Enfim, eu vou deixar você começar o assunto e eu vou contigo. Isso, quando eu sugeri, eu pensei em bandas que não envelheceram bem, ou discos que não envelheceram bem, e aí o envelheceram pode ser por diversos motivos. Podem ser por motivos de temática, podem ser por motivos do artista, por N motivos do artista. Eu vou citar 2 ou 3 exemplos aí que envolvem até crimes e crimes graves. E um parênteses. Não é só porque está no heavy metal, porque esse tipo de coisa acontece em todos os... Não, claro, é que a gente fala música sobre o metal, né? Então, muitos exemplos vêm do metal, claro, mas não, acontece em tudo que é lugar. Tem muita música de outros estilos que também envelheceram mal, discos que envelheceram mal, artistas que envelheceram mal. Exato. Eu só tô fazendo esse comentário porque me veio na minha cabeça não só o Steel Dragon, o filme do Steel Dragon, o filme do Motley Crue e tudo mais, que parece que é uma coisa absurda, mas isso acontece em todos os meios, né? Claro. Sempre bom a gente pontuar isso. Claro, não, com certeza. Não. Então a ideia é essa, a gente conversar um pouquinho sobre essas bandas, citar alguns exemplos aí de bandas que talvez a gente ache que não envelheceu tão bem. Sintam-se à vontade para discordar, né? Óbvio. E algumas bandas talvez que tenham envelhecido bem. Eu, inclusive, tenho um exemplo de uma banda que eu acho que mudou muito o som, que muita gente normalmente linka isso a envelhecer mal, mas eu acho que eles melhoraram muito quando eles mudaram um pouco o som deles. Então, tem aí alguns exemplos legais pra gente começar. Não sei se você quer começar com algum exemplo, eu começo. Eu vou deixar você começar, porque você tá com mais exemplos, e exemplos muito bons, e dá pra comentar em cima. E os meus exemplos são muito mais pessoais e da minha percepção. Vamos começar, então, de maneira mais leve, vamos ficando progressivamente pior. Eu gostaria de citar, assim, botar um guarda-chuva gigante e colocar todo o hair metal. Boa parte do hair metal, na minha opinião, não envelheceu tão bem, e eu digo isso não porque eu não gosto do som, eu adoro hair metal, deixar bem claro. Tem um exemplo bem famoso aí de hair metal? Tem vários, poxa, pode pegar aí, eu sempre falo do Motley Crue, que é uma banda que eu gosto muito, eu acho Girls um baita disco, só que a temática da banda é... Quando a gente para a pensar, todas as músicas falam sobre festas, falam sobre mulheres, nem sempre da melhor maneira possível, ou da maneira mais respeitosa possível, falam sobre drogas, e eu, pessoalmente, acho um pouco cringe, para usar a palavra que os jovens usam, quando a gente vê um bando de senhores de 60 anos com dançarinas que têm idade para ser netas deles, tipo de biquíni no palco. Eu entendo que faz parte da estética da banda, mas eu acho que poderia ter evoluído para não apresentar isso hoje pro público, que também é muito mais velho hoje em dia do que era quando eles estavam no auge ali, 86, 87. Uma pergunta antes de eu falar a minha opinião. O hair
metal e o glam metal são a mesma coisa, parecidos ou conversam? São muito parecidos, são nomes para a mesma coisa, porque nos anos 80 era tudo chamado de heavy metal, não tinha essa descrição do que era o glam. O glam vinha do rock dos anos 70, do Bowie, do T-Rex, essa galera do glam mesmo, e eram tudo chamado de metal. Motley Crue, Warrant, Kiss, Dokken, Rat, Poison, Bon Jovi, era tudo metal, não tinha essa descrição. Esse termo hair metal começou a ser usado muito mais no final dos anos 90 e início dos anos 2000 para descrever aquelas bandas que, teoricamente, aí tem aspas fortes, né, se importavam mais com o cabelão, com o visual, do que necessariamente com o som. O que eu acho uma injustiça duca, porque a grande maioria dessas bandas são excelentes musicalmente e possuem músicas com um nível técnico altíssimo. Pô, tu pega caras como o George Lynch, Paul Gilbert, o Warren DeMartini, pô, o Mick Mars, são caras que tocam pra caralho, tipo assim, os caras são tecnicamente fritadores e tudo, tipo, e o pessoal coloca, eles só se importavam com o cabelo e com o visual. É meio cretino, mas é a maneira que hoje se refere a essas bandas. Tipo, Whitesnake é uma banda que eu acho muito foda, alguns dos melhores guitarristas do mundo passaram pelo Whitesnake. Então, tipo, o Whitesnake é do caralho. É muito bom. A banda teve Bernie Marsden, teve Adrian Vandenberg, teve Vivian Campbell, teve Steve Vai, tipo assim, pô... Né, obviamente os caras se importam, mas enfim, é o guarda-chuva que se usa pra falar sobre eu perguntei, né, porque eu lembro de muita gente da cena, né, e algumas pessoas que eu conheço são muito fã de glam ou hair metal, né? Então. E aí, pegando, por exemplo, você citou Whitesnake, que foi uma banda que envelheceu super bem, na minha opinião, né? Sim. E você falou do Motley Crue, e eu lembrei de dois casos. Primeiro, o filme do Motley Crue. Sim, que é excelente. Que é excelente e que fala muito bem sobre a banda. Isso, e mostra muito bem o contexto das coisas, a época, a cena onde eles estavam inseridos, por que eles cantavam sobre o que eles cantavam. Exatamente. Eu acho que, eu não lembro agora o nome, posso pegar depois, esse filme do Motley Crue tá... Dirt, não é? Dirt, isso, Dirt. É muito bom pra você entender essa questão de tempo, do tempo que estavam inseridos, exato, que motivou cada um deles, né? E os problemas que de fato aconteceram. Não tem todos ali, algumas coisas foram suavizadas, mas tá ali. Né? O que é interessante é que tudo aquilo que mostra no filme, pelo menos até onde se sabe, é verdade, aconteceu, e muita coisa pior não foi mostrada no filme. Eu pensei, cara, pior ainda, tipo assim, teve mais coisa e não foi mostrada no filme. Exato. O filme é a versão leve dos eventos, tipo assim, já é. Não, e eu lembro que eu vi o filme. Teve umas cenas que me deu um negócio por conta dessa coisa que a gente até tá comentando. E eu fui pesquisar sobre. E aí foi quando eu descobri essa parada que tu acabou de comentar. E eu falei, irmão... É a coisa pior ainda. Cara, como, né? Literalmente morreu, tipo assim, não sei quantos segundos, tipo assim, e voltou a viver. É esse nível da coisa. E aí eu lembrei de um comediante que eu não vou citar, porque ele envelheceu mal, né? Viu? Temático. Né? Ele envelheceu mal, só que ele é fã de rock, fã de metal, etc e tal. E ele tinha ido no show do Motley Crue, se eu não me engano, foi 2022 aqui no Brasil. Não lembro agora quando é que foi, mas acho que foi 2022. Foi aquela turnê com o Def Leppard, eu acho, né? Acho que sim, E ele falou que ele se sentiu muito incomodado porque a banda era um monte de senhores e a plateia também era um monte de senhores. E ele tem 40 e poucos anos. Ele não é, tipo, idoso, né? Ele, né, tipo, tá, sei lá, ainda tem tempo ainda pra terceira idade, mas, tipo, 44, 45, ele é só alguns anos mais velho do que eu, bate a idade com você. Então, tipo, e ele ficou incomodado com isso, assim, né? E aí, eu acho que combina muito bem com o que você tá falando. Porque, de fato, cara, a gente tá num mundo, por assim dizer, que está vendo muito melhor o que é certo e o que é errado, que está entendendo muito melhor os seus próprios limites. E eu acho que certas coisas têm seus lugares na história e têm seus lugares na vida, né? E aí entra essa questão de, tipo, cara, você pode cantar Girls, 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 mas não precisa colocar meninas que são suas netas no palco. Exato, sabe? Tipo, você pode criar músicas novas. E muita gente que tá na plateia tem filhas da idade das meninas que estão ali no palco, tipo assim. Então, é aquela coisa que eu falo, acaba sendo aquela situação chata não só pra banda, porque, tipo, tem lá o Nick Six com 60 anos, o Tommy Lee com 60 anos, ou até mais, não sei qual idade mais ou menos ele tem, mas, enfim, né, tipo,
E aquelas meninas ali, e a plateia também tem caras que olham aquilo ali e pensam, caralho, podia ser minha filha que tava ali. Tipo assim, porque minha filha O que me incomoda, me incomoda nesse ponto até, é que eu sei que tem caras que não se incomodam com isso, e isso é nojento. Essa que é a foda da coisa. A gente tá abrindo uma outra caixa de Pandora aí, né? Exato. É porque tem muita reclamação, né, do underground, do metal, aquela coisa toda, dessa galera mais velha, que não conseguiu evoluir. E aí, né, dando uma citação aqui, Baby Metal. Tem cara que não aceita Baby Metal. Não. Porque não é metal, etc. E aí entra nessa mesma coisa. Os caras vão no show do Motley Crue, vem aquela situação e falam, isso é metal. Só que não é mais, sabe? Tipo, as coisas evoluíram, né? Exato. Nada contra os caras honrarem o legado deles e tocarem as músicas, tipo, absolutamente não. Como eu disse, eu gosto de Motley Crue, eu gosto das músicas. Tipo, a questão é uma questão de como apresentar as coisas em 2026. Exatamente. E qual é o seu outro exemplo? Aí a gente começa a entrar na parte mais violenta da coisa. Vamos lá. Gente, disclaimer, vai ter papo meio vai ter algumas coisas que a gente tem que falar aí que talvez seja incômodo, mas é por isso que essas bandas envelheceram mal. Exato. E vamos lá. Mas não vamos mostrar. Não vamos meu próximo exemplo não, claro que não. Não vamos nem falar nada muito gráfico, vamos só citar eventos, vamos colocar assim. Meu próximo exemplo é uma banda que eu gosto muito, que eu até tenho uma história engraçada. Eu era muito fã de Pantera na minha adolescência. O Cowboys from Hell, pra mim, é um daqueles discos que... Puta que pariu, que disco, sabe? Tipo assim, do início ao fim, tu ouve ele e é só pedrada. Literalmente, tem uma música chamada Metal Concrete Sledge, que tipo, é realmente sobre pedra. Uma pedrada. E o disco é sensacional, o timbre de Dimebag naquele disco é foda. Tipo assim, só que a gente tem que falar sobre Pantera. Pantera foi uma banda que hoje eu não posso dizer que eu sou fã do Pantera. Porque o Phil Anselmo, pra quem não sabe, o vocalista do Pantera, foi mais de uma ocasião, isso é importante deixar claro, mais de uma ocasião, ele foi pego fazendo citações à supremacia branca, fazendo gestos alusivos ao nazismo e gestos alusivos a que é a raça, a superioridade branca, essa coisa toda. Então o Pantera hoje, pra mim, é uma banda que, tipo assim, eu não consigo ser fã porque eu penso, puto, o cara ia me odiar porque eu não sou branco. Porque eu não tenho olho azul. Tipo assim, eu não tenho como ser fã desse cara? Não tenho. E aí é importante citar também exemplos de gente que percebeu a merda que tava fazendo no contexto e fora dele. O Dimebag, guitarrista do Pantera, já falecido, a gente sabe, por causa do assassinato dele no palco. Ele teve, durante um breve período, uma guitarra com a bandeira dos Confederados pintada. No contexto dos anos 90, nos Estados Unidos, ele sendo texano, era uma coisa muito mais de orgulho sulista do que de racismo. Hoje, se tu procurar essa guitarra à venda, ela foi produzida acho que pelo Washburn, na época, que era a marca que ele usava. Tipo, normalmente tu acha só fotos da parte de trás da guitarra, escrito assim, Dimebag Darrell Signature, that one. Aquela. Tipo assim, e as pessoas não conseguem nem vender a guitarra, porque, tipo, mostrar a foto da parte da frente da guitarra é um problema. Né? Que é a bandeira dos Confederados em forma de X, assim. Porque a guitarra tem formato de X, então fecha muito, a pintura fecha muito bem com o formato da guitarra. E o outro caso é o Zakk Wylde, que a gente já comentou aqui várias vezes. O Zakk Wylde teve brevemente também uma guitarra com a bandeira dos Confederados pintadas, que é uma Les Paul que ele chamou de Rebel na época. Isso foi provavelmente logo, né, quando ele entrou no Ozzy ou até um pouquinho antes. Ele tirou a pintura da guitarra e cobriu toda ela com tampinhas de garrafas de cerveja que ele ia pegando em turnê. Então ele tinha uma coleção gigante de tampinhas de garrafa e ele pregou todas elas. Ele lixou a pintura e pregou todas elas. Porque ele percebeu que fora do contexto da bolha deles lá no sul dos Estados Unidos, tinha uma conotação diferente. E que as pessoas poderiam estar interpretando aquilo não da maneira que ele queria, que é tipo, olha, eu tenho orgulho de ser do sul dos Estados Unidos, eu nasci no sul dos Estados Unidos, é uma coisa que eu gosto de falar. E não tem nada a ver com raça e tudo, né? Então... São coisas que a gente pega assim que... Né? Eu vou confessar, quando eu soube que ele ainda tocava com Pantera, né? Eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque a gente fica preocupado quando você começa a gostar do artista, né? Vai que ele tem um esqueleto no armário e a gente... e no caso do Anselmo, o esqueleto está fora do armário, né? Exato. E aí, eu acho que eu já comentei isso pra você. No final do ano passado, eu fui num festivalzinho aqui no Rio pra comer churrasco. E tinha umas bandas de rock tocando, cover, um metalzinho aqui, etc. E eu vi um garoto preto com a camisa do Pantera e eu
quase cheguei nele, peguei o celular dele e escrevi Black Pantera. Vai ouvir isso aqui, cara. Vai ouvir Pantera certo. Vai ouvir Pantera certo, sabe? E é uma parada meio... Eu acho problemático a gente julgar, obviamente, quem tá curtindo a música. Não, cara, eu não julgo quem curte, até porque eu falei, eu era muito fã de Pantera. Não, exatamente. E é um daqueles shows que foi... Eu tinha ingresso comprado pra ir no show do Pantera em Porto Alegre quando eu era adolescente, e o show foi cancelado. E eu devolvi o ingresso pra pegar meu dinheiro de volta. E eu me arrependo disso até hoje, eu devia ter ficado com o ingresso. Ninguém tem esse ingresso, eu não achei nem foto na internet desse ingresso. Quando eu falo desse, eu acho que eu tô mentindo. Eu tinha o ingresso físico escrito Pantera, Bar Opinião, não lembro a data exatamente, Porto Alegre e tal, e eu tive que devolver pra pegar meu dinheiro de volta. E eu me arrependo de ter feito isso. Coisas que você não vai imaginar que, eles vão voltar. Eles vão voltar, exato. Cancelaram esse filme, beleza, eles vão voltar. E logo depois o Pantera acaba, eles formam o Damage Plan e o Dimebag é assassinado. Tipo assim, e aí fica. Eu nunca vi o Pantera ao vivo, tipo assim. E hoje eu sei que eu não quero ver o Pantera ao vivo, por causa do Phil Anselmo. Mas na época, veja bem, eu não sabia. Sim. Tá falando aí muito tempo atrás, né? Acho que por aquele meio do Southern Trend, que eu não lembro bem. Novamente entramos naquela coisa, né? Tipo, uma coisa que a internet deu pra gente foi muito conhecimento e proximidade com certas coisas. E uma delas é a gente acabar fazendo uma avaliação de bandas, de pessoas, de músicas. Porque muitas músicas parecem que são inocentes pro contexto da época, pro nosso momento de vida, até porque tem uma parada e eu acho que todo mundo passa por isso, que é você tá conhecendo a banda, você não tem ideia do que tá sendo cantado, não porque você não tá entendendo a letra, mas porque você não tá entendendo as miúcias da letra. Tem contexto, tem subtexto, tipo, tem implicações, tem insinuações, tem uma certa coisa que precisa de um tempo pra aprender. Sim. Você tem mais algum assunto pesado pra falar ou eu posso falar os meus leves? Tem mais dois, se quiser que eu fale pesado. Tem mais vamos, faz o teu pesado. Vamos lá, vamos citar por cima, então não vamos entrar em detalhes, vai. Não entramos em... Iced Earth, por conta do John Schaefer, que é o líder da banda, e também é líder do Demons and Wizards, quando ainda existiu Demons and Wizards. Ele foi preso no ataque ao Capitólio nos Estados Unidos em 2021, 6 de janeiro. Olha então, e depois ele fez uma série de declarações, tipo assim, dobrando a aposta, dizendo que ele estava certo, que não sei o que e tal, enfim. O Iced Earth aí deixou de existir, eles foram dropados pelas gravadoras, e hoje ninguém quer trabalhar com ele. Um caso. E o outro você tá por cima, porque é um caso já ultra conhecido, é do Varg Vikernes, né? O cara do Burzum, que, se a gente for pegar a página da Wikipedia dele, o primeiro parágrafo já diz tudo. Deixa eu subir aqui que eu enrolei lá pra baixo. O primeiro parágrafo. Varg Vikernes é um músico norueguês, melhor conhecido pelos seus álbuns de black metal no início da carreira e depois pelos seus crimes. Ele foi julgado e culpado por um assassinato em primeiro grau. Ele botou fogo em igrejas, ele estava em posse de explosivos, ele é procurado por terrorismo na Europa, enfim, esse é o Varg Vikernes, tipo assim. Ele também foi considerado culpado por crimes de racismo e outras coisas. Ou seja, um cara top, gente boa pra caramba, tipo, né? Na festa ele deve ser um estouro. Não, literalmente, dependendo da festa. Porque ele foi... Aquela pessoa que você vai chegar pra conversar, e aí, tudo bem? Né? Tudo bem, tipo assim, belezinha, tipo assim, né? Então, o Varg, assim, eu recomendo muito que as pessoas leiam, tipo, a biografia dele no Wikipedia e tirem suas próprias conclusões. Cara, quando você comentou dele antes da gente começar a gravar, eu não tinha essa noção, não. Então, o Burzum é uma banda que, tipo, né, muita gente talvez ouça hoje sem saber que, né, no início aconteceu tudo isso, né? Então, tipo, até porque o cara que ele assassinou era o guitarrista da banda. É importante deixar isso claro também. Então, tipo, né? Ele hoje tem livros publicados, ele tem uma série de coisas. Eu realmente recomendo que as pessoas leiam, se possível, a página da Wikipedia dele em inglês, que é extremamente comprida e detalhada. É quase um livro, tipo, mas vale a pena a leitura, porque é realmente, né, um caso de alguém que era considerado assim até na ponta da frente do metal, do black metal, ele criando coisas que eram revolucionárias na época, e depois, tipo, né, o trabalho do cara foi simplesmente suplantado pelas atitudes dele enquanto pessoa. Tipo. Mas também, assim, me perdoe Black Matters, mas, porra,
Tipo, não tem como você... O cara é só um assassino condenado, foi condenado por botar fogo em igreja, foi condenado por racismo, foi condenado por posse de explosivos e mais uma série de outras coisas. Ele passou mais de 20 anos na cadeia, inclusive, tá fora da cadeia. Ele é procurado em alguns países por uma questão de terrorismo, não sei o que e tal, mas acho que nos Estados Unidos hoje, ou por ligação com células terroristas e tal. Enfim, leiam a Wikipedia. Leiam a Wikipedia dele, o nome dele é Varg Vikernes. Que cara legal pra amigão da gurizada. Almoço de domingo com a sua avó. Exato, levar o Varg pra lá. Caraca. Pronto. Acabou a parte pesada, prometo. Vamos concordar. Envelheceram mal esses dois últimos casos? Muito mal. Envelheceu mal? Envelheceu mal. como leite aberto do lado de fora da geladeira por 2 anos. No sol. No verão. Carioca. No verão carioca. Cacete. Eu envelheci mal, se for comparar alguma coisa, ok. Mas ele... O bom é que, assim, no contexto eu tô super bem, tá ligado? No contexto eu acho que envelheci excelente. Irmão, ele putrificou. Ele não envelheceu mal, ele putrificou. Pois é. Este é Varg Vikernes, para quem não sabia. Cara, e se alguém por acaso ainda ouve Burzum sem saber a história, vá atrás. Nossa senhora. Não, os meus 2 casos aqui, depois dessa aula de história que você deu agora, novamente, maravilhosa, é nada. É só umas questões de... Vamos lá, eu também gostaria de falar algumas coisas que só mudaram o som. Beleza, então deixa eu falar um pouquinho. Isso, vamos lá. Pra ninguém achar que eu só tô aqui ouvindo teu monólogo. Ótimo. Desculpa aí falar pra gente. Não, irmão, eu volto a dizer, eu vou falar isso publicamente. Isso. Denúncia. Exposed. Não é denúncia, não é exposed, é a verdade. A verdade. Se não é você, isso daqui não tava acontecendo, porque eu não tenho 1/10 do teu conhecimento, irmão. Parabéns. Salve de palmas. Que absurdo. Eu não tenho 1/10, eu tô ganhando no carisma. Tá? Então. Meu carisma é negativo, é nulo. Então, a gente é um buraco negro. Eu tô estudando, mas eu não tenho teu conhecimento, brother. Teu conhecimento de vida é absurdo. Tá? Parabéns. É isso. Publicamente estou te dando parabéns. Não dá pra ver, mas eu tô vermelho embaixo. Boa essa, né? Boa essa. Boa. Então, eu ia comentar sobre 2 bandas que, na minha opinião, né, tiveram e não tiveram mudanças, porém trouxeram, na minha visão, no meu ser, coisas que pra mim fizeram bem as 2 bandas, tá? Vou começar com Dragon Force, que é a minha banda favorita, não sei se... Olha ele falando de Dragon Force, que surpresa. Olha, Dragon Force, Muita gente, né, comenta muito de como era bom o antigo Dragon Force, né, do primeiro álbum, que é o Inhuman Rampage, né? Não sei. Eu não sei a ordem. Eu não sei a ordem da discografia. Não, eu acho, se eu não me engano, é o Inhuman Rampage, sim. É, de 2006. Que é quando surgiu o Through the Fire and the Flames, que foi a música que basicamente fez eles estourarem. Lançou eles. Simples assim. Só que, ao longo dos anos, além de terem trocado de vocalista do J.P. para o Mark, eles foram atualizando o som deles. O que pra mim sempre foi algo positivo, né? Não tinha mais aqueles solos longos da bateria, da guitarra no meio da música, que eu particularmente gosto. Porém, a música que tinha 7, 8, 10 minutos começou a ter 4, 5. E tá tudo certo. Sim. Só que no Extreme Power Metal começaram críticas no som e no caminho que eles estavam levando a banda. Porque era mais... Vou usar essa expressão, mas é porque se você comparar até as capas dos álbuns, tem isso. É mais colorido. O lado nerd deles começou a florar muito no Extreme Power Metal, né? E tanto que tem detalhes de 16 bits nas músicas. My Heart Will Go On, a introdução dela... Ih, acabou minha luz de trás. No My Heart Will Go On, a introdução da música é toda em 16 bits. Né? E isso foi um negócio que sempre ficou na minha cabeça. Tanto que eu ouço muito o My Heart Will Go On, até hoje,
porque eu gosto muito da introdução dessa música. Sim. Tanto que eu fiquei com muita inveja no Notfest não ter participado do Mosh com My Heart Will Go On e a música do Taylor Swift. Sim. Que está no Warriors Speed Warriors, que teve mais reclamações. Uhum. Que é eles mostrando totalmente o lado gamer deles, que a gente sabe que eles são. Sim. O Herman Lee fez muita live durante a pandemia, de games também, aquela coisa toda. Não só de música. Sim. Então, tipo, os caras gostam disso. E vamos pegar o que nós gostamos, que é o que eu acho que muitos músicos fazem, na minha opinião, Sim. e colocar nos nossos discos, né? E aí, muita gente reclamava. Ai, que saudade da época do JP, que saudade de sei lá o quê. E eu, né, e é uma parada que eu fico assim, pô, gente, a música tá tão boa, eles evoluíram tanto, porque ficou mais técnico também, né? As transições da música, o riffs dela, e o Herman Lee continua uma máquina de criar riffs, né? Então, tipo, o que você acha? Você acha que o pessoal tá exagerando? Ou um pouco eles estão, mas acho que assim, a mudança pra mim é clara do estilo. O Dragon Force começou como uma banda de power metal clássica, tipo aquele power metal tipo fantasia, falando de dragões e não sei o que e tal. Depois eles foram aos poucos, na minha opinião, fazendo essa transição pro que é hoje, que é até difícil de classificar, porque é um power metal, mas é um power metal que é muito deles, muito próprio. E eu acho que isso acaba sendo bom pra banda, porque é muito claro, hoje em dia, eles têm uma identidade muito própria. Eles não são só mais uma banda no meio de tantas bandas que falam sobre a mesma coisa, e muitas vezes sem a qualidade dos tops do gênero, tipo assim. Você sabe uma coisa engraçada? A gente ouve isso há muitos anos. Ah, quem gosta de power metal, fantasia, dragões, etc. Né? E eu já, obviamente, ouvindo o Dragon Force há muitos anos, eu já tinha percebido que eles não estavam mais nessa. E aí, conhecendo outras bandas de power metal que estão hoje em alta, Sabaton, Powerwolf, entre outras, esse power metal clássico da fantasia ficam com poucas bandas. Eles não estão mais predominantes. Isso é uma parada que eu vi que as pessoas começaram a não gostar. E aí eu fiquei pensando, se bobear, é a mesma coisa que as pessoas quando chamavam o power metal que a gente conhece de speed metal, começaram a reclamar. Provavelmente é a mesma coisa. Né? E o meu outro comentário é sobre o Iron Maiden. Que é na banda, muita conhece, o underground indie. Muito indie. A gente tá aqui ajudando eles a crescer. Que muita gente reclamou do último álbum deles, o Senjutsu. Que eu particularmente gosto por motivos pessoais. Porque foi que me voltou a ouvir mais metal. Mas quando você pra olhar a discografia, a gente tava até conversando isso. Sim, estávamos analisando a discografia do Iron Maiden. Cara, eu acho que foi importante demais o álbum, que tirou um pouco deles dessa coisa de tipo, cara, só estamos fazendo o álbum regravado, né, que é o que estava acontecendo basicamente, e também ajudou muito, eu acho, pelo menos na minha opinião, que a gente até estava comentando, que eu não lembrava do álbum de 2010 do The Book of Souls, e muito menos do The Final Frontier. Isso. São dois álbuns que, assim, eu não lembro. E o Senjutsu... Realmente não lembro do Final Frontier. Se tu me perguntar uma música do Final Frontier... Não, eu li as músicas e eu falei, que álbum é esse? Não. E aí, entra aquela coisa do tipo... Houve muita reclamação quando saiu esse álbum, porque eu li bastante coisa na época, de que, não é mais Iron Maiden. E eu fiquei assim, pra mim é Iron Maiden. Eles fazem um álbum, na minha opinião, mais redondo e que me levou pro passado. Quando eu vi o The Number of the Beast na MTV, sabe? Essas coisas me reviveu isso. Não sei o que você acha e se você lembra de alguns comentários sobre
como o Iron Maiden não é mais o Iron Maiden, etc. Então, o meu comentário sobre o Iron Maiden talvez não tenha envelhecido tão bem, vai mais no contrário, na verdade. O Iron Maiden soa muito como o Iron Maiden. O Iron Maiden foi uma banda que, na minha opinião, atingiu, aí é uma opinião muito pessoal minha, eu sei, atingiu o ápice deles no Seventh Son of a Seventh Son, que é o melhor disco do Iron Maiden e o único que eu fiz questão de guardar da minha coleção. Eu tenho o Seventh Son of a Seventh Son, tanto em vinil quanto em CD. Eu tenho, é o meu disco favorito do Iron Maiden, e eu acho que a partir daí, se tu for ver, o Iron Maiden começou a ficar um pouco formulaico, principalmente no No Prayer for the Dying, que é um disco ok. Aí teve o Fear of the Dark, que teve uma música que todo mundo conhece, e por isso eu acho que isso coloca o disco um pouquinho acima do que ele realmente mereceria, talvez. E muita gente reclama que Iron Maiden é sempre a mesma coisa, que eles não inovaram o som, que eles não mudaram o som, e a gente cai naquele problema que é uma falácia que não tem como agradar o fã. Se o Iron Maiden faz sempre a mesma coisa, nossa, eles não mudam, eles fazem sempre a mesma coisa, eles são que nem o AC/DC, eles lançam só a mesma música. Se eles mudam, nossa, não é mais Iron Maiden, eu gostava do Iron Maiden de antes, esse Iron Maiden novo eu não gosto, eles mudaram muito. Né? E é então engraçado. Fica nessa problemática. Não, e é engraçado porque entra também naquela problemática de quando a banda muda por conta de membros, idade, etc e tal. Sim. Né? E a pessoa fala, eu gostava era na época do fulano. Isso. Porque na época do fulano... Iron Maiden acabou depois que o Paul Di'Anno saiu. Gente, faz 40 anos mais. né? Eu falo também, por exemplo, muito da época do Blaze Bayley. São 2 discos que o Iron Maiden gravou, quando o Bruce Dickinson saiu para fazer a carreira solo dele. E o primeiro deles, o The X Factor, é um disco que eu gosto muito. Eu sou uma das poucas pessoas que gostam do Iron Maiden com o Blaze Bayley, e achei que eles acertaram na época em pegar um vocalista que não tentasse imitar o Bruce Dickinson. Ele tinha uma coisa, ele cantava de um jeito completamente diferente. E aí caiu naquilo que eu falou. Os fãs odiaram o X Factor na época, e depois, principalmente o Virtual Eleven, foi aquela coisa, nossa, isso não soa mais Iron Maiden era bom antes. Eles mudaram demais. Eles trazem o Bruce Dickinson de volta, começam a fazer discos que tentam fazer alusão aos discos clássicos, ao Power Slave, Peace of Mind, e aí você fala, nossa, o Iron Maiden não muda, eles são sempre a mesma coisa, faz 20 anos que eles estão gravando a mesma música. Aí fica, mano, tem como te agradar? Tipo, se eles tentam fazer uma coisa igual à antiga, não muda. Se eles mudam, aí é ruim porque mudou, tipo... Tanto que eu me impressionei muito no Senjutsu das pessoas reclamando, porque eu falei, mas gente, isso tá tão bom esse negócio. E aí entra naquela coisa nova. Maiden, tipo... Se isso é bom ou ruim, vai de cada um, mas tipo... Ou tu reclama que soa como Iron Maiden, tu reclama que não soa como Iron Maiden. Tu não pode ter os dois. Não, eu nunca vou esquecer de uma coisa que... Eu já vi quando eu saio com a minha camisa do Senjutsu. Inclusive, preciso de uma camisa nova do Iron Maiden. Além do Iron Maiden, que eu comprei na Seven Cats. Na Galeria do Rock em São Paulo. Publi de graça, porque eu amo. Publi não patrocinado, o Seven Cats entra em contato com a gente pode fazer. Exatamente, porque a gente gosta de vocês. A gente vou até próxima ida a São Paulo, já tenho a camisa que eu quero de lá. Aí, viu? Aí... foi esse negócio de, tipo, quando eu vejo... Tem gente que eu vejo outras pessoas com camisa do Iron Maiden quando eu vou em bar, etc. E eu vejo um certo olhar de tipo, nossa, Senjutsu. E eu fico com essa sensação, não sei se você acaba tendo também, e eu acho que você tem por conta do que você tá falando, de que as pessoas não conseguem simplesmente aproveitar o que é bom. Um pouco, concordo. Tipo... Você comentou do álbum com o Blaze Bayley, e eu olhei aqui quais são as músicas, eu ouvia esse álbum. Eu gosto de algumas músicas que estão aqui, e pra mim tá tudo certo que se é o Bruce Dickinson, não é o Bruce Dickinson, quem é bom. Ponto. Eu gosto muito do X Factor, acho que é um disco que talvez não tenha sido o disco certo na época certa, eu não sei... Mas é um disco que, na minha opinião, funciona. E talvez tenha servido para o Iron Maiden não acabar. Isso é importante deixar claro. Tipo assim, tudo bem que depois o Bruce Dickinson voltou. Mas na época, talvez tenha sido importante para o Iron Maiden. Eu acho que eles erraram um pouquinho no Virtual Eleven. Aí é uma coisa que eu posso dizer. Apesar de ter 2 ou 3 faixas que eu acho que são excelentes e que, inclusive, eles deveriam tocar mais. Apesar deles tocarem, muitas vezes ao vivo. E isso prova para mim o quanto esse disco é bom. O Bruce Dickinson cantar algumas músicas da época do Blaze. Mas na época os fãs de Iron Maiden ficaram muito revoltados. Tipo, mas aí entra uma parada que eu acho que é o que faz a música ser tão apaixonante pra gente. A música, ela não... Muitas vezes, ela não morre no seu tempo. Às vezes, ela perdura e em algum momento ela vai reaparecer ou ela continua reaparecendo.
Né? Eu acho que tem muitos discos que, ao contrário de bandas ou discos que envelheceram mal, tem muitos discos que a pessoa só foi apreciar anos depois, entender e olhar para trás no contexto, e aí é o gancho pra gente falar da minha banda favorita, que muita gente fala que envelheceu muito mal. Eu estou falando de Metallica, obviamente. Quem tá falando de Metallica? Nossa, quem diria que ele vai... Você vai falar de Metallica? Eu vou falar de Metallica. Gente, primeira vez que o Chico vai falar sobre Metallica. De novo, eu vou falar sobre o Load e o Reload. O que foi o Load e o Reload na época, né, gente? Tipo, todo mundo fala, e eu vejo isso, assim, muita gente fala até hoje, nossa, Metallica acabou quando o Cliff morreu. Fazem literalmente 40, vão fazer 40 anos, tipo assim. E tem gente, que eu não vou citar nomes, minha irmã, e também depois que o Jason saiu, meio que parou de ouvir. Então, o que eu gosto do Metallica, o que eu acho engraçado, né, o que eu acho irônico, é essa coisa do Metallica acabou. Tem gente que fala, o Metallica acabou quando o Cliff morreu. Ali o Metallica acabou. Não, o Metallica acabou quando eles se venderam e gravaram o Black Album, que é comercial. Ali o Metallica acabou. Não, o Metallica acabou mesmo quando eles lançaram o Load e cortaram os cabelos. Ali o Metallica acabou. Não, o Metallica acabou mesmo quando eles lançaram o Saint Anger, que é um disco bosta. Ali o Metallica acabou. Não, o Metallica acabou mesmo quando eles pararam de lançar disco bom depois do Death Magnetic. Ali que o Metallica acabou. Quer dizer, Metallica já morreu mais do que, tipo, Kenny no South Park. A verdade é essa, né? Metallica, a cada 6 meses, Metallica morre. E acabou. Ali que acabou. Não é... Isso prova o quanto as percepções das pessoas são diferentes sobre a mesma coisa. Uhum. E o quanto eu vejo hoje, agora, no relançamento, inclusive, de 30 anos do Reload, tá saindo uma caixa linda, que eu nunca botei porque é muito caro, com disco, vinil, DVD, VHS, pombo correio do Reload, tem tudo ali. E as pessoas voltando nos comentários dizendo, nossa, eu não lembrava que esse disco era bom, nossa, ouvindo agora como o disco é bom e tal, tipo assim, né? Então, o Metallica envelheceu mal? Muita gente fala que sim, que o Metallica perdeu a agressividade, que o Metallica não é mais aquela banda que tem aquela gana, que tem aquela violência, que tem aquela coisa, e eu falo assim, gente, bota a coisa no contexto. Quando o Lemol saiu, eles escreveram aquelas músicas quando eles eram pobres de 17 anos, que tinham que trabalhar no Burger King para comprar uma guitarra. A agressividade de um adolescente que está tentando entrar na vida adulta, se ferrando numa situação econômica ali na época do Nixon, início da era Reagan, dos Estados Unidos pobre, São Francisco era uma região extremamente, onde eles moravam, era extremamente pobre, um bando de imigrantes. A agressividade daquela criança, daquele adolescente é uma coisa. O cara que tem 55 anos e é milionário e faz parte da maior banda de metal da história e tem filhos, não vai ter mais agressividade. A vida aconteceu. O cara não tem mais aquela revolta toda contra o mundo porque ele se deu bem. É simples assim. Então hoje Metallica fala muito mais sobre demônios internos do que externos. Tipo assim, sobre os conflitos internos, sobre a briga do James com o alcoolismo, sobre a obsessão dele com a morte, tipo, sobre o legado, muito mais do que sobre, tipo, eu quero matar o governo. Tipo assim. E honestamente não tem nada de errado com isso. De novo, o que você comentou lá no início do programa sobre contexto, o tempo e a vida também das pessoas. Exato. As pessoas crescem. Exato. As pessoas não têm só outros... o artista, que também é uma pessoa, mas Sim. também os fãs também, que olham para coisa daquela coisa diferente. Quem se conectava com a mensagem, talvez, de um disco antissistema, quando foi lançado em 82, talvez hoje não se conecte mais com aquela mensagem. Dito isto, 72 Seasons é do cacete. Eu adorei. Tem gente que não gostou, né? Mas, comparado com algumas coisas do Metallica que eu realmente não gosto, eu acho que o 72 foi o que, na minha opinião, trouxe o Metallica de volta pra muita gente. Né? E eu acho que o Saint Anger ainda vai ser melhor visto no futuro. Eu acho que o Saint Anger tem um problema... Assim, eu acho que o Metallica tem alguns problemas sérios de produção. Eu falo isso sem nenhum problema. Tipo, eu acho que o Saint Anger é um disco que não vai envelhecer bem no sentido da produção ser muito datada. Sim. Mas é só tu pegar qualquer vídeo dos últimos 5 anos no canal do Metallica deles tocando as músicas do Saint Anger ao vivo e a reação da plateia e os comentários. As músicas funcionam. Talvez não na produção original, mas as músicas funcionam. No último show em São Paulo, em 2022, eles tocaram Dirty Window e a galera ficou completamente a loucura. Então, tipo, né,
essa reconexão com o Sentenger está acontecendo. Talvez não com a versão original do CD, Sim. mas com as versões ao vivo do disco, com certeza. E talvez quando o Sentenger faça aí 30 anos, vai ser daqui a 4, 5 anos, eles lancem talvez uma versão ao vivo de todas as músicas, um compilado, e tocando o disco inteiro em várias situações diferentes, em vários shows diferentes. Eu realmente espero que eles façam isso, porque vai ser muito legal de ouvir o disco inteiro num contexto ao vivo e talvez em diversos anos, talvez até com shows da época e talvez pegando shows mais recentes também. Seria bem interessante. Fica a dica aí para vocês do Metallica, se querem ganhar mais dinheiro. Muito bem. Fizemos nosso programa mais longo, porque teve papo. Teve muito assunto, foi mal. Teve muito Falei demais. Ah, que isso, tá de boa, tá tranquilo. Falei demais hoje. Né? E aproveitando... Gastei meu latim. Né, foi ótimo. Foi ótimo, pra mim foi um ótimo programa. Como Espero eu falei, que as pessoas gostem também. Vão gostar sim, porque você manda muito de história da música e isso é maravilhoso. Eu tô aqui pra encher linguiça, só isso, basicamente. Gente, e vamos agradecer também aos 100 inscritos no YouTube, que aqui sábado... Somos 100. A gente... Somos 101! 101! E não somos dálmatas. E não somos dálmatas. Nada, eu gostaria de ser um dálmata. Deve ser legal ser um cachorro. Deve ser bacana ser um cachorro. Exato, não pagar boleto. Isso. Então, meu querido, a gente se vê na próxima. Sim. A vocês, muito obrigado pela companhia. Um beijo, um queijo. Até a próxima. Tchau!